Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia BI Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje eu vou te dar uma super dica de Power BI que vai deixar os seus Power BIs ainda mais impactantes em todas aquelas pessoas que utilizarem os seus relatórios. A gente vai ver como fazer isso de uma maneira muito fácil, utilizando um recurso chamado Dicas de Ferramenta no Power BI. Então, se você já está animado para aprender algo novo com o Power BI, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Então aqui a gente está com o nosso dashboard aqui e a gente vai descobrir como é que a gente faz para fazer esse tipo de recurso aqui no Power BI. Observem aqui que eu tenho 3 gráficos de faturamento aqui por país, por ano, por segmento, e quando eu passar o mouse em cima desses gráficos aqui e deixar o mouse aqui solto na barrinha, ele vai me mostrar um detalhamento dentro desse gráfico para aqui, para a segmentação de como é que foi o comportamento de vendas por país naquele ano, através ali de um gráfico de pizza. E quando eu fizer a mesma coisa aqui no gráfico de baixo, ele ainda vai me mostrar um detalhamento por país e ticket médio aqui, e você pode fazer o mesmo tipo de visualização para qualquer outro gráfico, utilizando qualquer outro gráfico que você tenha no Power BI, e a maneira para você fazer isso é muito, mas muito fácil. A gente vai ver como fazer isso agora. Primeiro ponto que a gente vai fazer, eu vou então zerar esse gráfico aqui, eu vou apagar ele aqui, tá bom? E vou apagar esse aqui de baixo também. Eu vou criar ele aqui do zero, só para mostrar que a gente sabe fazer, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai criar o gráfico aqui do zero. A gente tinha aqui os dados de data e de soma de faturamento. Então é isso aqui que eu vou trazer aqui. A gente já está com os dados bonitinhos aqui e agora não tenho mais a funcionalidade. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou criar um outro gráficozinho. E vou colocar aqui também a parte de segmentos aqui na legenda, que era basicamente o que a gente tinha no nosso outro gráfico. E aqui também nada funcionando, e a gente vai entender mais o que acontece, como é que a gente utiliza esse recurso chamado Dicas de Ferramenta no Power BI. Primeira coisa que você tem que reparar é que toda vez que a gente passa o mouse em cima de um gráfico no Power BI, ele automaticamente já mostra alguns dados aqui pra gente. Geralmente ele mostra os dados que estão relacionados com aquela visualização, com aquele gráfico que a gente montou. Então aqui, como eu tenho o faturamento por país, quando eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar o faturamento por país. Nesse caso aqui desse outro gráfico, o faturamento por ano, e nesse caso aqui o faturamento por ano e segmento. Então eu já consigo ver isso aqui no Power BI de maneira muito fácil. Mas como é que a gente pega essa caixinha aqui preta e modifica ela para mostrar outros dados ou colocar visualizações, gráficos interessantes, como foi o caso lá que eu mostrei agora no início do vídeo? Primeiro ponto, todo gráfico que você utiliza, ele tem aqui embaixo na parte de campos, geralmente eles têm essas dicas de ferramenta aqui. Esse campo é exclusivamente para adicionar ferramentas e informações dentro dessa caixinha aqui que aparece quando a gente está passando o mouse por cima de um gráfico. E a gente também pode desativar essa ferramenta aqui, a gente pode desativar essa caixinha se a gente quiser, selecionando o gráfico aqui, vindo no nosso painel de formatação, e aqui na parte de geral eu tenho lá embaixo dicas de ferramenta. Eu posso simplesmente desativar, que vai parar de aparecer aquela caixinha ali quando eu passar o mouse por cima. Mas eu também posso adicionar novas informações ali. Por exemplo, se eu quiser saber o ticket médio aqui por ano, eu posso pegar aqui a minha coluna de soma faturamento e colocá-la aqui na dica de ferramenta e colocar aqui, na verdade a gente não vai usar medida, a gente vai usar a própria coluna e mudar ela aqui para média. E aí eu tenho aqui o ticket médio, além da soma do faturamento, eu também tenho aqui o ticket médio por ano de cada um dos anos aparecendo ali na minha caixinha. Eu posso fazer isso para basicamente qualquer informação
que eu tenha ali na minha parte de campos. Mas agora como é que a gente transforma isso em algo ainda mais legal? Primeiro passo que a gente vai ter para adicionar um gráfico aqui como uma dica de ferramenta para um outro gráfico do meu dashboard é criar uma página. Essa página vai ser tudo que eu quero que apareça lá quando eu passar o mouse em cima do meu gráfico. Então, o primeiro ponto é que essa página precisa ser pequena, ela não pode estar nesse tamanho aqui gigantesco, porque senão, quando eu passar o mouse lá em cima do meu gráfico, vai aparecer um outro gráfico de gigantesco e não é isso que a gente quer. Então, como é que a gente muda isso aqui no Power BI? A gente vai aqui no painel de formatação e a gente vem aqui em configurações de tela. O Power BI ele permite que você altere aqui o layout, o tamanho da sua tela, onde você pode colocar os seus gráficos. E ele aqui em tipo, ele tem já alguns formatos pré-definidos, inclusive o formato de dica de ferramenta. Você pode fazer aqui a dica de ferramenta com qualquer tamanho, com qualquer formato que você queira, mas esse aqui ele já deixa um formato quadradinho pequeno que você pode utilizar também para fazer a sua dica de ferramenta. Nesse caso, eu vou utilizar esse aqui para a gente fazer aquela primeira dica lá e depois eu vou usar um tamanho um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente basicamente vai criar o gráfico que a gente quer que apareça lá na outra tela. E é muito fácil, é só eu criar um gráfico aqui mesmo qualquer, pegar aqui o gráfico. É óbvio que os campos que eu estou utilizando nesse gráfico tem que estar em tabelas relacionadas aos dados que a gente está utilizando lá no outro dashboard, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha soma de faturamento e vou pegar aqui em região quais são os países. Pronto, eu já tenho aqui o meu gráficozinho de pizza por país e por faturamento. E agora eu preciso ativar essa página como uma dica de ferramenta. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou diminuir um pouquinho esse gráfico aqui, só para ter um espaço em branco aqui, e clicar aqui para eu poder voltar para as configurações de formatação da minha página. Então, clicando aqui, eu vou ter aqui as minhas configurações da minha página e informações da página. Eu tenho que checar se esse botãozinho aqui, ó, permitir usar como dica de ferramenta, está ativado. Se ele não estiver ativado, eu preciso ativar esse botãozinho. Então, tá feito aqui. A gente vai renomear aqui para dica de ferramenta essa página, só para a gente saber que essa é a página que tem o gráfico que vai ser mostrado lá na outra tela. E agora é muito, mas muito fácil a gente colocar isso aqui, substituir esse quadradinho preto aqui por aquele nosso gráfico lá. A gente simplesmente vai selecionar esse gráfico, vai lá em formatação e lembra do menuzinho onde eu te mostrei que dava para desativar a dica de ferramenta? Pois é, aqui também você consegue alterar a dica de ferramenta. A gente vai abrir aqui e o tipo aqui ele já vem como página do relatório, que é o que a gente quer, porque a gente acabou de construir uma página. Então a gente só tem que selecionar aqui qual é a página que a gente quer. Nesse caso eu selecionei aqui dica de ferramenta e num passe de mágica está pronto o nosso relatório aqui de alto impacto. É só eu passar o meu mouse aqui em cima e eu vou ter todos os dados aqui divididos por país e por faturamento, deixando o relatório muito, mas muito mais interessante. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que olhe isso daqui no seu relatório, no seu dashboard, vai se impressionar com a sua capacidade de deixar as coisas mais dinâmicas. E agora, para a gente finalizar esse vídeo aqui, a gente vai fazer a outra dica de ferramenta, que era aquela aqui embaixo. Você já sabe o passo a passo, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque você já deve estar dominando tudo isso aqui, mas a gente vai ver também como é que a gente faz em outras dimensões a dica de ferramenta. Então vou abrir uma outra página aqui. O gráfico que eu utilizei para fazer aquela outra dica de ferramenta foi esse gráfico aqui, cartão de linha múltipla, mas antes de fazer o gráfico, eu vou vir aqui em formatar a página do relatório, configurações da tela, e dessa vez eu vou em personalizar, porque eu vou dizer aqui qual o tamanho da tela que eu quero. Então aqui embaixo a largura eu vou colocar como 320, ele já ficou mais curtinho aqui, e a altura eu vou botar como 480.
e 40 aqui pra gente, para ele ficar aqui também bem legal. E agora eu vou criar aqui o meu cartão de linha múltipla. Vou começar a adicionar as informações aqui. Então, basicamente, o que eu vou adicionar aqui é o país, o faturamento, a soma, e vou adicionar essa coluna mais uma vez aqui para trazer o ticket. Então, vou clicar na setinha, colocar aqui a média e eu altero o nome da coluna aqui para ticket médio. E pronto, temos a nossa segunda dica de ferramenta pronta aqui. Só vou formatar a página aqui, informações da página. Vejam que aqui ele não veio ativado a função de utilizar essa página como dica de ferramenta. Por que na primeira veio e na segunda não? Porque na primeira, na hora que eu mudei o tamanho da tela, eu escolhi a opção de dica de ferramenta. Então, Power BI, inteligente do jeito que é, já habilitou aqui a configuração de permitir a página como dica de ferramenta. Mas aqui, como eu escolhi um tamanho personalizado, isso não vai acontecer. Por isso, você tem que lembrar de checar isso aqui. E aí, ficou a pegadinha aí, só para quem chegou até essa parte do vídeo, se ligar aqui que se a gente não utilizar o tamanho comum da dica de ferramenta, a gente vai ter que ativar isso aqui. E então a gente vem aqui e altera aqui, dica de ferramenta 2, o nome dessa página e pronto, a gente pode voltar lá para o nosso relatório, selecionar o nosso gráfico, vim aqui em geral, dicas de ferramenta, em página de relatório, a gente vai escolher aqui a página dica de ferramenta 2 e tá pronto. Nossa outra dica de ferramenta aqui, muito bacana, muito legal, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que olha isso aqui vai te achar um cara que sabe muito de Power BI. Vai com certeza ficar impressionado com o seu relatório. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar seu like, coloca aqui nos comentários o que você quer ver de Power BI nos próximos vídeos. A gente quer cada vez mais entregar conteúdo para vocês, então não se esqueçam de deixar as suas dúvidas aqui, deixar suas sugestões, que aí a gente trabalha nesse conteúdo para te ajudar a se desenvolver cada vez mais em Power BI. Então deixa um hashtag, fiquei até o final aqui nos comentários para eu saber que você está comigo até aqui. Então a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula.